Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus. Nós vamos passar para a mensagem do Senhor. Nós estamos expondo o Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 2 deste Evangelho. Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Texto alvo do nosso sermão nesta noite. Depois da leitura, deixe a Bíblia aberta, porque nós vamos refletir sobre esse texto. Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Eu vou fazer a leitura desse texto e eu peço que você acompanhe atentamente na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado. As searas e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela palavra que nós já lemos aqui neste culto, Deus, seja no Salmo 35 ou agora essa porção do Evangelho de Marcos. Em especial, nós te agradecemos pela oportunidade preciosa que o Senhor dá, porque no nosso país nós podemos abrir a tua palavra, Deus, ler ela em voz alta e poder refletir nela num culto público, sem nenhuma restrição, Deus. E aqui estamos nós, como povo do Senhor, prontos para receber o alimento espiritual que vem somente do céu. Que teu Espírito Santo nos conduza nesse momento. Que no abrir da minha boca, no ouvido dos meus irmãos, a ação direta e interna do Espírito Santo esteja aqui, Deus, fazendo com que essa palavra possa gerar em nós tanta exortação como esperança, tanto como aprendizado, como prática. Que sejamos, Deus, guiados pelo Senhor neste momento. É isso que nós te pedimos, Pai. Nós estamos com fome do Senhor e o Senhor sacie, Deus, essa fome espiritual por meio do pão, do alimento da tua palavra. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, antes de entrar diretamente nesse texto, eu preciso lembrar que esse texto tem uma conexão direta com o último texto pregado no domingo passado. Eu até disse que a minha intenção era pregar Marcos capítulo 2, né, desde o versículo 18 até o versículo 28. Mas eu acho que existiam tantos ensinamentos preciosos que fiz a questão de separar essas duas mensagens. Apesar do bloco, a mensagem ela está diretamente conectada. Só para que a gente faça essa conexão, vejam só que no texto anterior, do domingo passado, alguns, fariseus, inclusive, eles perguntaram por que os discípulos de Cristo Jesus não estavam jejuando. Por que não estavam jejuando? Estavam intrigados com aquilo. E nós aprendemos na semana passada como Cristo, ele não veio romper com o Antigo Testamento, ele não veio romper com as coisas velhas, mas Cristo traz o novo. E o novo de Deus é algo completamente distinto do que até então e até o momento vem sendo vivido. O novo de Deus
é um novo que não se encaixa nesse mundo velho. Aquele antigo jejum de arrependimento, de clamor para que Deus trouxesse a sua salvação por meio do Messias, não era mais necessário. O Messias está presente com a sua salvação, com a sua redenção. O próprio Senhor Jesus alertou que haveria ainda necessidade, após a sua partida, que os jejuns fossem retomados, mas numa nova qualificação, no novo entendimento, no novo de Deus. O jejum agora cumpre o papel de fortalecer as nossas almas para enfrentar o desafio de nadar contra a maré nesse mundo. Jejum não é barganha com Deus, irmãos. Não adianta a gente barganhar, falar assim, vou jejuar para ganhar isso. Não vai. Jesus, a gente não coloca nunca ele contra a parede. Ele nunca vai se submeter a isso. O novo de Deus é mais sublime de tudo que está diante de nós. Não se põe remendo velho em roupa nova, nem vinhos novos em odres velhos. Se põe vinho novo em odres novos. E agora, os fariseus estão ali de novo, né? Com binóculo em Cristo Jesus, de olho em cada passo dele e dos seus discípulos. E agora, diz o versículo 25, o que aconteceu ao atravessar Jesus em dia de sábado. Irmãos, o sábado para o judeu é algo extremamente valioso e precioso. Se tem algo que fazia parte da centralidade da religiosidade judaica, era o sábado. Sábado era realmente um dia distinto da semana, em que o povo da antiga aliança se esforçava ao máximo em dedicá-lo ao Senhor. Só que alguns exageros aconteciam. Nós vamos falar daqui a pouco deles. Algumas coisas foram atreladas ao sábado que acabou distorcendo o sábado. Eu disse na semana passada que nós precisávamos de uma atenção especial a esse texto, por causa de um problema muito real, muito presente nas igrejas de Cristo Jesus, e que é um veneno, é uma praga, chama-se legalismo. Irmãos, poucas coisas são tão prejudiciais à igreja de Cristo Jesus quanto o legalismo. Os inimigos de Deus, nós sabemos que são 3, né? Satanás, o mundo e a nossa própria carne. Os inimigos de Deus, eles avançam contra a obra de Cristo Jesus e contra Deus de várias formas. Mas eu diria que existem 2 principais, ou 2 que transparecem mais. Os inimigos de Deus, a primeira coisa, um dos primeiros objetivos que eles tendem a ir ou a criar em nós, são ídolos no nosso coração. A primeira coisa. A nossa carne, então, irmãos, está toda hora tentando produzir um ídolo. O mundo toda hora está tentando produzir algum tipo de ídolo. A gente pode até ver que ontem no Rio de Janeiro, né, 2 milhões de pessoas, né, colocaram a sua vida em risco, né, para ir assistir o show da Lady Gaga, né? 2 milhões de pessoas. Colocou a vida em risco, porque não é fácil andar no Rio de Janeiro, não, irmãos. Eu fui lá umas 2 vezes a trabalho recentemente, assim, a gente não está podendo ficar com o celular dentro do prédio, porque eles estão falando, está entrando aqui dentro e pegando. Desse jeito, falei, que isso? E ontem 2 milhões de pessoas foram idolatrar, né? Como outros ídolos surgem, né? A gente produz facilmente vários e vários tipos de ídolos. O mundo tem gerado esses ídolos, e o próprio Satanás, ora, ele deseja que os nossos corações sejam dominados pelos nossos ídolos. Então, os inimigos têm esse primeiro objetivo, criar ídolos no nosso coração. E todo ídolo, irmãos, é algo diretamente contrário a quem é Deus. Um ídolo é facilmente identificado. Nós é que somos facilmente enganados mesmo. Mas é muito fácil entender quem é Deus e quem é o ídolo. Só que às vezes nosso olho está tão obscurecido que às vezes a gente está idolatrando ídolos no nosso coração e passando desapercebido. Mas o ídolo é algo totalmente contrário a Deus. Só que os inimigos da nossa alma também tentam produzir em nós outra coisa, que é a distorção de quem é Deus, a distorção das obras de Deus, a distorção da criação de Deus.
Satanás faz isso como ninguém. Distorcer aquilo que Deus fez, que Deus criou. Percebem, nós já passamos por esse texto da tentação de Cristo Jesus. O que Satanás tentou fazer contra Cristo, se não distorcer o que o próprio Deus disse? Só que Satanás se deu muito mal. Ele está falando com o autor da verdade. Ele está falando com o próprio Logos encarnado. Ele está falando com a verdade. E Jesus combateu aquela verdade com a própria verdade. Mas Satanás, e assim também é o mundo e a carne, tenta distorcer a realidade que está diante de nós e distorcer tudo aquilo que Deus criou. E tudo que Deus criou, Deus mesmo disse em Gênesis que é bom. É bom. É o que qualquer um deveria olhar e falar, isso é bom. Mas os nossos inimigos tentam trazer uma nova roupagem, distorcer ou levar para um outro caminho que parece ser bom. Mas na verdade é um grande mal. É um grande mal. E o legalismo, e mais uma vez eu repito a palavra, que é uma praga, é um veneno, e que está no meio das igrejas, mas muito, está muito, irmãos. Para mim é um dos inimigos mais reais que a gente combate dia a dia na igreja, é o legalismo. O legalismo, ele tenta exatamente distorcer a obra de Deus, a criação de Deus. Ele tenta exatamente descaracterizar, deturpar aquilo que Deus fez como bom. Se tem uma das coisas que Deus criou e que nós deveríamos louvar e agradecer a Deus todo dia, é o dia do descanso. Nós deveríamos olhar para o dia do descanso e falar assim, Deus, obrigado pela sua sabedoria. Obrigado porque o Senhor, em sua soberania, que é sábia, estabeleceu um dia para o descanso. Um dia para que nós pudéssemos pausar todas as coisas que nós fazemos e descansarmos em Deus. Porque existe uma tendência em nós, apesar do nosso pecado, apesar da nossa tendência também à preguiça, mas existe em nós a ideia do sempre movimentar para alimentar alguns ídolos nossos. Por exemplo, o ídolo do interesse financeiro. Como que se ganha dinheiro, irmãos? Trabalhando, não tem outra forma. Existem trabalhos legítimos, trabalhos ilegítimos, mas todos ganham dinheiro trabalhando. E dinheiro é algo que, por exemplo, nós gostamos muito. Eu gosto de dinheiro, não sei os irmãos, mas eu gosto. Né? Eu não tenho. Se alguém me trazer aqui uma nota de 100, ou 2 de 100, ou 3 de 100, quem sabe 5 de 100, eu com muita alegria eu vou receber, né, essas notas de 100. Assim, coisa boa, né? R$500 é coisa muito boa, né? Então, dá para a gente ir, dá para sair daqui depois do culto, comer um bom hambúrguer, não dá, André? Dá até para exagerar e pedir um picanha hambúrguer, né? A gente pode ir gastar sem medo, aqueles R$500, né? Chamar, vou até fazer uma graça, vou chamar a família do pastor para comer, por minha conta, né? Então, dinheiro é bom, irmãos. O problema é que o dinheiro pode tornar um ídolo no nosso coração, e a gente vai alimentar esse ídolo, e uma das formas da gente alimentar o ídolo dinheiro é trabalhando, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E se todos nós tivéssemos a oportunidade de ver o fruto do trabalho sempre assim, que é o dinheiro, nós iríamos trabalhar dia após dia, dia após dia, dia após dia, como muitos trabalham e não descansam, alimentando o ídolo no seu coração, ao ponto de acabarem com a sua vida completamente. O ídolo sempre tende a matar, ou a nos matar. Essa é a tendência de todos os ídolos. Mas Deus fala que, assim, apesar do dinheiro ser bom, apesar da gente gostar de ganhar dinheiro, Ele fala assim, pare um dia, descanse esse dia. Você não pode ficar o tempo todo, Deus nos conhece. E Deus estabeleceu ainda mais o propósito desse descanso. Porque Deus estabeleceu esse dia para nós descansarmos em quem? Nele mesmo, né? Ele é o nosso descanso. Então, o sábado, o Shabá, era algo que deveria ser muito alegre, muito festivo. O povo de Israel deveria ansiar, de fato, para o sábado chegar. A gente sabe que nessa nova realidade é o nosso domingo. Mas nós deveríamos também ansiar por isso, e o povo ansiar por tudo isso, porque chegou o dia do descanso no Senhor. Só que vejam só, existem inimigos que tentam deturpar a obra de Deus. E o legalismo, esse veneno, deturpou o sábado de Deus, fazendo com que o sábado fosse por muitos um dia quase que de sofrimento.
Porque o que poderias fazer no sábado? Praticamente nada. Praticamente nada. Ao ponto que você não poderia, nós vamos passar pelo texto, colher uma espiga como Cristo colheu, diz que para não correr o risco de ser assimilado alguma coisa ao trabalho, o israelita, o fariseu raiz mesmo, ele não poderia, por exemplo, pegar uma foice, uma enxada que está no meio do caminho e guardá-la num determinado cômodo, porque talvez isso seria considerado trabalho. Ou seja, os fariseus, que eram os doutores da lei e também os multiplicadores da lei, porque criaram várias leis que não tinham nada a ver com a lei de Deus, criaram várias outras leis ao ponto de tentar proteger a lei de Deus e com isso deturparam a obra do Senhor, a obra de Deus, ao ponto de exagerarem tanto que um israelita, no final do dia, não conseguia descansar no Senhor, porque a tensão era tanta em quebrar o dia do descanso, que não se descansava. E às vezes, isso parece um pouco conosco, porque por vezes nós não conseguimos nos desligar das coisas. Quando Deus está nos chamando, nós vamos criando tantas coisas para os nossos domingos, para os nossos dias de descanso, que a gente não consegue descansar no Senhor. É um novo tipo de roupagem, que eu diria, dos nossos tempos. Enquanto que no tempo da antiga aliança, era a criação de novas leis para proteger a lei do Senhor, e com isso era um erro, nós agora criamos novas leis, não para proteger a lei do Senhor, é para proteger as nossas leis mesmo, as nossas leis humanistas, a nossa vontade, as nossas coisas, e nós vamos criando tanta coisa no domingo que não se descansa mais no Senhor, no dia do descanso. E nós temos um aprendizado precioso aqui nessa palavra, precioso, contra todo tipo de legalismo. Como eu já comecei a ler, que diz que aconteceu que atravessava Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Existe um preceito na lei de Deus, e nós vimos isso no livro de Ruth, né? Onde que Deus preceitou que aqueles que produziam as suas lavouras deveriam deixar à margem das lavouras espigas, aquilo que se colhia. Para quê? Para que as pessoas mais necessitadas pudessem ir ali e colhessem. E aí nós nos lembramos de Ruth, né? Que estava ali colhendo aquelas espigas. Volta, e os discípulos estavam ali, colhendo essas espigas que eram deixadas pelos lavradores. Só que os fariseus, aqueles que eram os doutores da lei da época, diriam assim, viram aquilo e falaram assim, vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Por que vocês estão pegando espiga? Porque aquilo na cabeça de um fariseu era um trabalho. Opa, você pegou uma espiga para comer, opa, chama o VAR, né? Vamos conferir, vai, entra aqui, deixa eu ver, olha lá, olhou, apitou o pênalti, né? Tá aqui, ó, pronto, pênalti aqui, ó, colheu, é trabalho, isso é trabalho. Parece que exatamente essa ideia, né? Do que é a falta ou do que não é a falta, do que é o impedimento e do que não é o impedimento. Opa, colheu uma espiga, trabalhou, isso é trabalho. Isso é trabalho, seus discípulos estão todos errados. Aí Jesus, em sua sabedoria, o Senhor do sábado, diz o seguinte, mas ele lhes respondeu, ele muda o assunto e ele sai do sábado. Jesus vai mostrar o que é a lei e o espírito da lei. E tem muito isso no meio jurídico, né, Cláudio? Também tem lá onde eu trabalho com contratos, né? Às vezes a gente está lá, às vezes tem uma coisa que não está bem descrita no trabalho, no contrato, a gente não sabe quem que escreveu aquele contrato, aí fazer, eu não entendi, e aí, o que nós vamos fazer esse contrato? O que é isso? Aí a gente às vezes tem que rogar, né, aqueles que construíram o contrato, assim, qual que é o espírito, ou seja, o que vocês pensaram quando vocês escreveram essa cláusula? Para a gente entender o que estava por trás daquilo. E Jesus, ele sai do assunto do sábado, mas fica dentro do assunto da lei. E ele fala assim, nunca lestes o que fez Davi? Já roga um exemplo e já pega um personagem para incomodar aqueles sujeitos. Porque agora ele trouxe para quem? O rei Davi. Então ele não trouxe qualquer um. Já traz ali alguém de peso. Vocês nunca leram o que fez Davi
quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros. E aí ele vai narrar brevemente, está aqui registrado no Evangelho, a cena de 1 Samuel 21, quando narra que, vem o versículo 28, né? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, esse era o pai de Aimeleque, né? Quem vai alimentar Davi é Aimeleque, mas ele está lembrando do tempo de Abiatar, que ainda era vivo nesse tempo. Então, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Jesus está falando assim, olha só, você não está lembrando do caso de Davi? Como ele entrou na casa de Deus, e aí, o sacerdote alimentou Davi com os pães da proposição? Você não lembra disso, não? Levítico 24, versículo 9, vedava, proibia que qualquer outra pessoa que não fossem os sacerdotes pudessem se alimentar dos pães da proposição. Lembrando que eles eram sempre substituídos. E naquela substituição, os sacerdotes poderiam se alimentar daqueles pães, mas somente os sacerdotes. Só que acontece algo aqui que parece ser a quebra da lei. Quando Davi, que ainda não era rei, ele se alimenta daqueles pães em que o próprio sacerdote conduziu, ou falou assim, o sacerdote coloca algumas condições ali, né, para ver a pureza cerimonial, para que eles pudessem participar daquilo, mas fato é que o sacerdote, Aimeleque, serve Davi e os seus companheiros, e os seus guerreiros. A princípio, nós poderíamos, ou a resposta que eles poderiam falar assim, mas aqui houve uma quebra da lei, mas os fariseus não respondem assim. Porque não houve uma quebra da lei. Porque não houve uma distorção ou uma afronta direta a Deus. Não houve isso aqui. E a prova é como, diante daquele momento, era o próprio Deus que estava conduzindo a vida de Davi e os seus companheiros. E o que Jesus faz? Jesus encurrala aqueles fariseus legalistas a olharem para a lei e falar assim, vocês estão olhando somente a letra da lei e não o espírito da lei. Porque Deus não se indignou com Davi e os seus companheiros comendo aquele pão quando eles estavam em apuros e estavam em profunda fome. Foi a forma, inclusive, de Deus abençoar Davi e os seus companheiros naquele momento, comendo os pães da proposição, que eram destinados somente aos sacerdotes. E com isso nós aprendemos exatamente isso do Senhor Jesus Cristo nesse momento. A lei, ela não vem para esmagar o homem, ou para acobertar o homem com seus dilemas, com seus problemas, ou, de fato, sufocá-lo. Deus nunca quis isso. Deus nunca estabeleceu a lei para matar o seu povo. Lembre-se quando Deus deu a lei ao povo de Israel e a nós, o povo de Deus. Foi quando Israel saiu do Egito. 400 anos de escravidão. E ao início daquela jornada no Egito, Deus chama Moisés no alto do monte e fala assim, eu sou o Senhor Deus. Eu tirei vocês da terra do Egito. Eu livrei vocês da escravidão. Vocês agora são um povo livre. Um povo que estão debaixo de uma aliança com Deus. E Deus começa, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem, escultura. Não tome o nome de Deus em vão. Guarda dia de sábado, dia de descanso. Guarda ele. Quarto mandamento. Deus está dando liberdade ao povo com a sua lei. Hoje pela manhã nós lemos Salmo 119, versículo 105 em diante. Né? E todo o Salmo 119 é uma exaltação, uma adoração à lei do Senhor. Como que a lei ela é benéfica para nós, como que a lei é um profundo descansar nosso, regozijo nosso. Nós deveríamos olhar para a palavra de Deus, para a lei de Deus e se alegrar profundamente nela, porque ela é o nosso descanso, ela é a nossa alegria. É assim
que nós deveríamos olhar para cada um dos ensinamentos e dos mandamentos que Deus nos deu. E atentar para que a nossa carne, ou o mundo, ou o próprio Satanás, não distorça essa obra de Cristo. E a obra de Deus, a lei é uma obra de Deus. E o mundo, e às vezes os nossos pensamentos legalistas e pecaminosos, vão tentar distorcer a obra de Deus. Ao ponto que Jesus acrescenta, diz o versículo 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado é um dia de descanso, para que o homem possa descansar, para que o homem possa pausar da sua loucura, da sua frequência desenfreada, daquilo que às vezes nos suga, que pega as nossas forças, mina cada um de nós, de segunda, terça, quarta, quinta, as inquietações, as ansiedades do mundo, as doenças, as aflições, a falta de dinheiro, tudo aquilo que muitas vezes nos sufoca. Deus ainda nesse período de aflição, e às vezes quando as coisas apertam muito, até nisso Deus fala: pare, hoje é dia do Senhor, descanse em mim, repouse em mim, celebre a sua vida em mim. É hora de você parar, saber que há um Deus sobre os céus e sobre a terra, e que continua governando todas as coisas pelo poder da sua palavra, e nada foge ao seu controle. E Deus está nos conduzindo nisso, e Ele nos lembra. Preciosa é a sabedoria de Deus em fazer com que isso aconteça uma vez por semana. Não é uma vez por ano, irmãos. Deus nos pausa e nos convida a pausar uma vez na semana e descansar nele. E é saber que Ele é o Senhor da nossa vida e nos conhece. Descansemos em Deus, não o homem por sábado. Os irmãos já me viram falando várias vezes aqui, como eu chamo a atenção para que os irmãos cuidem do domingo de vocês e se esforcem para estar na casa de Deus. Sabe por que eu falo isso, irmãos? E eu vou continuar falando várias vezes. Porque se nós não priorizarmos Deus na nossa agenda dominical, o mundo vai priorizar outras coisas para nós. E a nossa carne e os nossos desejos pecaminosos vão priorizar outras coisas para nós. Vai priorizar o futebol, vai priorizar uma pracinha, vai priorizar o show da Lady Gaga, sei lá, Deus nos livre disso, né? Vai priorizar outras coisas, porque essa carne, irmãos, ela é terrível. Ela vai fazer com que outras coisas que nos alimentem e não a Deus. Quando eu falo que nós nos precisamos atentar, eu não quero ser legalista, e falando que se você pisar na bola e não vier um domingo na igreja, uma grande maldição vai estar sobre você. Não é isso, irmão. Isso é legalismo. Mas ao ponto de nos lembrar que não há um caminho melhor do que descansar no Senhor. Estarmos envolvidos com as coisas de Deus. O mundo já nos suga demais, já toma tempo demais da nossa participação com Cristo Jesus, da nossa comunhão com os irmãos e com as irmãs da igreja, com tudo aquilo que nos faz tão feliz. O mundo já nos suga demais. E Deus está nos chamando a um dia da semana a parar, descansar nele com o povo dele. O domingo é precioso para o cristão, irmãos. E assim deve ser. Não é um peso, é um alívio. Eu fico doido para chegar o domingo, irmãos. E não é porque eu não vou trabalhar, porque até como pastor eu trabalho, né? Domingo. Mas é porque é o dia do Senhor. É dia da gente descansar, parar as coisas loucas desse mundo. E a gente poder abrir a palavra de Deus, ler ela, cantar como nós somos conduzidos aqui a cantar, celebrar a Deus. O domingo, o dia do descanso é precioso. E ainda Cristo termina, né, esse texto falando no versículo 28, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. É Ele quem criou o sábado. Jesus, aquele povo, de fato, estava num atrevimento muito grande, né? Eles estavam contestando o sábado com o Senhor do sábado. O que Jesus está querendo falar com esses homens, sabe o que você sabe no sábado? Nada. O sábado sem mim não é sábado. Um descanso sem Cristo não é descanso. A única coisa que vocês podem fazer com as suas invenções humanas, com a criatividade humana, é se desgastarem em si mesmo até vocês morrerem. Até vocês ficarem com uma vida infeliz, uma vida infrutífera, uma vida que não tem mais anseio. O sábado vai chegar, o sábado de Deus. Era um peso para o povo de Israel. Vocês precisam de mim,
do Jesus do sábado, descansar em mim. Irmãos, o Senhor Jesus é aquele, de fato, é o nosso sábado. O sábado representa o próprio Senhor Jesus. O nosso descanso eterno é no Senhor Jesus Cristo. É impossível nós celebrarmos um dia do descanso, ou qualquer tipo de descanso das nossas vidas, se Deus não estiver nele, irmãos. Se o Senhor Jesus não for a ponte que nos liga ao descanso. O que Cristo faz aqui é se interpor entre o homem e o sábado, e ele se interpõe como uma ponte e fala assim: sem mim não há descanso. Sem Deus não há o que celebrar. Sem Deus não há o que celebrar. E louvado seja Deus por nos trazer o seu descanso a nós, Jesus Cristo. Quando Cristo ressuscita ao terceiro dia, no domingo, que nós chamamos de dia do Senhor, esse é o nosso descanso, irmãos. Toda vez que nós somos chamados a celebrar e a cultuar Deus no dia do Senhor, nós somos lembrados num dia da semana que haverá um dia de descanso, muito melhor do que esse, um dia de descanso eterno, onde que nós pairaremos no próprio Senhor Jesus Cristo e descansaremos. A gente tem que parar de ficar criando lei, ficar criando pesos. Por vezes a gente vive um evangelho ou uma vida cristã, que eu vou abrir o jogo com os irmãos, é chata de se viver. O povo de Deus deveria ser o povo mais alegre nessa terra, porque ele se descansa em Cristo Jesus e na sua celebração. Às vezes a gente quer amoldar as pessoas ao nosso bel prazer, ao nosso modelo. Eu peço a Deus que nos dê experiência de pegar a pessoa talvez mais depravada do bairro de General Carneiro, a pessoa que todo mundo sabe que é uma pessoa assim, de uma vida devassa, e Deus fazer uma obra de salvação na vida dessa pessoa e colocá-la aqui no meio de nós. Mas que Deus nos ajude a não ser os crentes chatos, que vão determinar agora o que ela tem que vestir, o que ela tem que colocar, o que ela tem que falar, ou como que ela... Opa, você está andando aqui, você tropeçou. Não pode, tem que andar com o corpo mais firme. A gente quer definir o que é ser crente ou o que não é ser crente, por questões legalistas. E o brasileiro gosta do tal do legalismo, né? Gosta de estabelecer o padrão, tanto que era muito fácil, inclusive, ver os crentes, né? Há pouco tempo, agora já está mudando isso, né? Mas a gente sabia até quem era crente pelo modo de vestir. E, infelizmente, isso que parece uma coisa boa, a modéstia cristã, foi tomada pelo legalismo também. Porque se você não andasse com aquela determinada roupa, aquilo era um pecado. Isso é legalismo. Isso é abafar a obra de Cristo, que transforma as vidas na alegria que as pessoas têm de viver pelo próprio Cristo Jesus. A melhor coisa que tem, irmãos, é ver um crente recém-convertido que tinha essa vida devassa mesmo e vem para a igreja. A gente celebra aquilo com uma alegria, irmãos, porque aquilo pega, né? Porque eles têm tanta alegria em estar celebrando a Cristo, o que Cristo está fazendo com a obra dele. Só que, às vezes, quem apaga a alegria desses novos crentes somos nós mesmos. Opa, você não pode fazer. Não, que isso? Parece que eu fui escravizado de novo. Enquanto Cristo nos libertou, irmãos. Nos libertou. Eu não estou falando que a obra, a casa de Deus, a nossa vida cristã, ela é feita de qualquer forma. Estou querendo falar isso. Está a lei de Deus aí justamente para nos libertar. Mas ela é feita com alegria, irmãos. Ela não é com peso. O próprio Senhor Jesus Cristo fala que nós devemos colocar sobre Ele o nosso jugo. Aquilo que nos pesa. Jesus, pode colocar sobre mim. Vocês estão livres. Jesus é o nosso descanso, irmãos. Então, aprendamos a celebrar Cristo Jesus. A amar a obra de salvação que Ele faz em nós. A amar a lei de Deus conforme a lei de Deus. Não imponha sobre uma outra pessoa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos cônjuges, aquilo que vai além da palavra de Deus. Porque isso é nos escravizar novamente. Que Deus nos ajude a reconhecer nele o prazer de viver para o Senhor com alegria. Que Deus também nos ajude a ver o domingo, a um momento como esse, um culto dominical, dia de descanso. É no final de uma noite, junta a família e fala assim, vamos todo mundo terminar esse dia, que é o primeiro dia de semana, com alegria, celebrando a Deus, descansando em Deus. Vendo os irmãos da igreja, vendo as irmãs, celebrando isso, tendo alegria e ansiar. Eu vou encontrar lá com o André,
Vou encontrar com a Júlia, vou encontrar com o Rubinho, com a Marlene, com a Sandra. Eu vou lá celebrar com os meus irmãos, a família da fé. Vem com alegria, não deixa que a preguiça ou a tristeza de algumas coisas se abatam. Hoje é o dia do Senhor, o dia do descanso. Amanhã haverá motivos para a gente descansar em Cristo, mas aí a gente já não vai ter a presença dos irmãos, a gente não vai ter um culto, a gente não vai ter toda essa dinâmica que a gente teve, mas o outro domingo chegará depois. E a vida do cristão é conduzida assim, até que um dia não haverá mais segunda, terça, quarta, haverá um dia do Senhor eterno, de pleno descanso em Deus. Vamos orar? Deus, tua palavra que é preciosa, é alimento para as nossas almas, ela está diante de nós. Obrigado por isso, Deus. Obrigado por registrar coisas tão valiosas e necessárias para nós no dia de hoje, Deus. Como nós, Deus, como igreja do Senhor, precisamos entender e abandonar esse legalismo frio e viver a alegria do Evangelho, por meio da salvação que o Senhor promove e perpetua no meio do seu povo. Nos ajuda, Pai, a nos ligarmos a essa palavra que é bondosa e é esperançosa para nós, Deus. Nos ajude a reconhecer aquilo que são pesos que nós ainda carregamos na nossa vida, para que a gente possa viver com intensidade e da maneira adequada o Evangelho de Cristo Jesus em nós. Que nós possamos repousar as nossas vidas em Ti, ó Deus. Que nós possamos, Deus, saber que em Ti o nosso descanso é real. A Sua lei é um deleite para nós. Em Ti, cumprir os Seus mandamentos é de fato sermos seguros, abraçados, conduzidos pelo Senhor. Não nos deixe achar, Deus, que a Tua lei, a Tua palavra é um peso. Pelo contrário, Deus. Nos ajude a escrutinar em nós os ídolos e os inimigos da nossa alma que tentam deturpar sua obra, para que a gente possa cada vez mais e mais se alegrar no Senhor, celebrar o Senhor cada vez mais e mais. Eu te peço isso, Deus, pedindo a Tua bênção sobre nós, derramada a Tua graça sobre as nossas vidas, libertando a nossa comunidade de qualquer tipo de legalismo que porventura haja entre nós. Que a gente possa ser uma comunidade de fé alegre, vibrante, que ama o Senhor Jesus Cristo e que celebra o Deus da nossa salvação. Faça isso por nós, nós precisamos do Senhor. E que em todas as coisas sejamos, Deus, abençoados por Ti. Essa é a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e por todos que aqui estão. Amém, amém.